Esta semana, Antônio Lavareda e eu vamos falar das maiores disputas nas eleições municipais aqui no estado de São Paulo. Ou seja, além de tratar da capital, vamos analisar a corrida em Guarulhos, segundo maior colégio eleitoral do estado, e Campinas, terceiro maior colégio eleitoral paulista. E vamos começar na ordem invertida, Lavareda, te dando as boas-vindas e já trazendo os números de Campinas, que, pelos números que a gente tem do índice, parece ser o cenário mais estável dessas três cidades. Correto, meu caro? Bem-vindo. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, espectadores da CNN. De fato, Yuri, esses resultados de Campinas refletem, como você disse, estabilidade e também isso é explicado em grande medida porque são os mesmos candidatos. Esses três primeiros colocados repetem uma corrida eleitoral do ciclo passado, de 2020. Ou seja, hoje, e exatamente nessa ordem, eles terminaram a eleição de 2020, Yuri, rigorosamente nessa ordem, tendo ido o Dário e o Rafa para o segundo turno, quando o Dário se elegeu. Ele é candidato hoje à reeleição. Ele é um incumbente disputando a recondução. Só que lá atrás, em 2020, agora nós temos uma diferença bastante larga no índice CNN entre esses três candidatos, Yuri. Lá atrás, em 2020, eles terminaram a corrida em termos de votos válidos, frisando em termos de votos válidos e arredondando o resultado deles, eles terminaram mais apertados, mais próximos. O Dário terminou com 26, o Rafa com 22 e o Pedro Tourinho, do PT, terminou com 21 pontos. Vamos ver agora, nós temos um mês, 30 dias e mais um pouquinho até a eleição, e vamos ver se haverá movimentos e, eventualmente, mudança na ordem de colocação desses competidores. Mas, como você sublinhou, o quadro que o índice CNN nos traz é de razoável estabilidade. Vamos acompanhar. A gente pode até extrapolar que é uma estabilidade de 4 anos, digamos assim, já que reedita esse mesmo cenário lá de 2020. De Campinas, no interior, a gente chega mais pertinho aqui, já na região metropolitana, para olhar a situação em Guarulhos, segundo maior colégio eleitoral do estado. Lá, a principal disputa, Lavareda, parece ser por uma vaga no segundo turno contra o ex-prefeito Eloy Pietá. Mudou de partido, mas isso não eliminou o seu favoritismo e a gente vê esta corrida entre Jorge Wilson e Lucas Sanches predominando ali na disputa pela segunda colocação. Exatamente, Yuri. Em Guarulhos, o Eloy Pietá, ele perdeu a eleição, ele foi candidato em 2020, foi derrotado pelo atual prefeito Guti. O Guti era prefeito em 2020, ou seja, foi candidato à reeleição, ganhou, foi o mais votado no primeiro turno e ganhou a eleição no segundo turno. Então, o Eloy Pietá, que tem uma grande experiência, não é? Ele é um quadro que já foi do PT, tradicionalmente, etc., já ocupou a prefeitura de Guarulhos, a última vez que ele foi eleito, foi 20 anos atrás. Então, é um quadro bastante conhecido, um político bastante conhecido, com experiência administrativa, e agora esse movimento para ver, basicamente, quem é, como você disse, quem é que vai enfrentar o Eloy Pietá. A última eleição, 2020, ele ficou em segundo lugar no primeiro turno e também perdeu no segundo turno. Yuri. Bom, vamos aqui então para a capital paulista, né? Toda a expectativa, daqui a pouco tem nova pesquisa, mas este cenário de triplo empate, conforme o agregador de pesquisas do IPESP Analítica. O que a gente ainda pode esperar, contando aqui, arredondando, Lavareda, 30 dias até o primeiro turno? Que tipo de surpresas que essa campanha já bastante surpreendente ainda pode nos reservar daqui para frente, do que você destaca dessa corrida? Não me lembro de ter um cenário tão apertado entre três candidatos desta forma aqui na capital. É verdade, como você mencionou, rigorosamente um empate triplo. Esse quadro, naturalmente, o quadro do índice CNN, ele vai ser alterado logo mais em função de uma nova pesquisa que sai daqui a pouco, daqui a alguns minutos vai ser divulgado o novo Datafolha e nós vamos acompanhar aqui
na CNN também. Agora, Yuri, é possível que haja alteração na ordem dos competidores. Vamos estar atentos para duas coisas. Naturalmente, a alteração numérica, ainda que essa alteração possa não ser tão, digamos, tão expressiva quanto nós tivemos em agosto, quando o Pablo Marçal praticamente emergiu ali de um patamar muito baixo, ele já era conhecido e rapidamente galgou aí essa posição. Nós vamos ter alterações numéricas e podemos ter também alteração na posição, no posicionamento dos competidores. Nesse grid aí, há 30 dias e mais um pouco da eleição de prefeito. O que nós devemos levar em conta, que pode explicar esses movimentos, Yuri, além dos debates que têm se sucedido, né, obviamente houve uma intensificação do trabalho dos candidatos nas redes sociais e na sexta-feira passada começou a campanha na televisão e no rádio. Então, Yuri, pensando que já toquei isso aqui, já falamos isso aqui antes, pensando que dentro dessa eleição geral de São Paulo existe também uma escolha particular, que é quem vai ser hegemônico, quem vai ser dominante no campo da direita na capital de São Paulo. Então, nós temos o seguinte, basicamente, o Marçal leva vantagem nas redes sociais, uma larga vantagem nas redes sociais, e tem se saído muito bem, tem conseguido desconcertar os adversários, né, nos debates. Então, redes sociais e debate. E o Nunes, nessa competição com o Marçal pela hegemonia, pela predominância nesse voto, no caso do Nunes, que vai do centro até a direita, o Nunes tem a seu favor a televisão e o rádio, onde ele tem larga predominância, inclusive o Marçal não tem tempo na programação, em termos de programas e comerciais, e também a campanha de rua, ou seja, onde ele conta com um exército de vereadores e candidatos expressivo, e nesse particular ele suplanta o Marçal. Ainda há dúvidas sobre a direção que se moverá o ex-presidente Bolsonaro, mas, ao que parece, o apoio do governador Tarcísio é um apoio definido e não deverá assinalar mudanças em relação ao prefeito Ricardo Nunes. Então, essas são basicamente as forças com que contam esses dois competidores dessa briga particular pela liderança no campo da direita. Sem dúvida. E lembrando que no histórico de algumas eleições há algumas arrancadas na reta final da campanha. Me lembrando de duas aqui recentes, João Dória em 2016 arrancou nas últimas semanas e Gilberto Kassab, quando foi reeleito em 2008, também foi nas últimas semanas que ele conseguiu consolidar o lugar dele no segundo turno e depois ser reeleito.